Prometemos e vamos entregar. Nosso convidado agora é o advogado criminalista Pierpaolo Bottini, professor de Direito Penal na Faculdade de Direito da USP, que conversa com a gente agora sobre o início do julgamento dos réus do 8 de janeiro. Doutor, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Brau, boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Bom, vimos hoje no início desse julgamento 2 votos com características bastante diferentes, né? Em posições completamente antagônicas, um voto bastante duro com esse primeiro réu, do ministro Alexandre de Moraes, o relator, e outro do ministro Nunes Marques, com uma posição mais flexível em relação à análise dos crimes que eram apontados. Com qual desses 2 votos o senhor mais se identificou, doutor, e qual deve ser o posicionamento final do Supremo? Veja, é difícil a gente prever qual vai ser a decisão final do Supremo Tribunal Federal, né? Tem mais uma série de ministros para votar, mas a mim me parece que a posição do Alexandre de Moraes, ela é uma posição mais completa, né? Ele analisou aquelas condutas de uma maneira mais completa. Quando a gente observa o que aconteceu, quando a gente lê aquilo que está nos autos, a gente percebe que o que aqueles manifestantes fizeram no 8 de janeiro não foi só o mero ato de danificar uma instituição pública, não foi só o mero ato de quebrar cadeira, quebrar vidraça, enfim, dilapidar a instituição pública, como defendeu o ministro Cássio. A mim me parece que eles foram além. Ali me parece que ali sim houve uma concertação para tentar mudar o regime de governo, para tentar questionar a legitimidade das eleições e, portanto, depor aquele governo que acabara de ser empossado, que tinha acabado de ser iniciado. Então, essa característica dessa depredação, que não é uma simples depredação, mas é uma tentativa efetiva de subverter o regime, de mudar o regime, de depor um governo, ainda que fracassada, porque não contou com a esperada e claramente esperada adesão dos militares, não tira a gravidade disso. O crime ele previsto não é um mero crime de dano, de dilapidação, é algo mais grave e merece ser punido. Eu não sei se com os 17 anos que foram previstos ou sugeridos pelo ministro Alexandre, eu acho que essa questão da dosimetria da pena, qual é o tamanho de pena que tem que ser aplicada, ainda vai ser bastante discutida pelos ministros que ainda devem votar. Doutor, e desde o início desse processo, a grande reclamação dos advogados que representam esses acusados é em relação à individualização de condutas. E hoje, além disso, foram levantadas outras 2 questões pelo advogado que foi à tribuna, o doutor Sebastião Coelho, desembargador aposentado, e eu queria ouvi-lo a respeito disso. Além da individualização de condutas, sobre a questão da suspeição de Alexandre de Moraes e sobre o julgamento ter acontecido no Supremo Tribunal Federal e não na primeira instância. Em relação a esses pontos, como o senhor vê essa argumentação dos réus? São 2 pontos de defesa muito válidos, muito importantes, que tinham que ser realmente apresentados e discutidos no plenário do Supremo Tribunal Federal. O primeiro em relação à competência, efetivamente, essa competência do Supremo Tribunal Federal, ela é peculiar, ela advém de um reconhecimento do próprio Supremo, que ali ele está preservando a própria segurança do Supremo, a competência dele vem de uma regra que está no regimento do Supremo Tribunal Federal, que prevê que ele pode apurar, levar adiante investigações e persecuções relacionadas aos crimes que forem cometidos no recinto do Supremo Tribunal Federal. Então, por conta disso e com base nisso, eles atraíram a competência para eles. Em relação à suspeição, veja, o que o ministro Alexandre disse é que, na verdade, quem foi afetado não foram as pessoas que estão julgando, mas a instituição Supremo Tribunal Federal e a instituição Poder Judiciário e Estado Brasileiro. E se a gente, então, entender que qualquer membro do Judiciário do Estado Brasileiro é suspeito, ninguém poderia julgar aquela situação. Então, essa foi a resposta que o ministro Alexandre de Moraes deu a esses questionamentos. Em relação à individualização da conduta, o que até agora os ministros entenderam é que essas condutas específicas estavam individualizadas porque houve ali, sim, um ato específico de dano, de violação por parte daquelas pessoas que estão sendo julgadas agora. Agora, vamos só lembrar que várias outras pessoas serão julgadas no decorrer dessa análise dos atos de 8 de janeiro. Agora só estão sendo julgadas algumas dessas pessoas, e em relação a outras, me parece que a descrição dos atos praticados por uma parte dessas pessoas realmente não é uma descrição precisa, realmente não é uma descrição detalhada,
e eu acho que isso pode sim afetar a validade da denúncia. Então, esse é um argumento importante, talvez para esses primeiros um pouco mais frágil, porque há, de certa forma, uma descrição, mas para uma parte de outras pessoas que também que também vão ser julgadas em breve, esse argumento talvez fique mais consistente, porque a descrição da conduta delas realmente é uma descrição menos precisa, menos detalhada. Perfeito. Aí a análise do advogado criminalista Pier Paolo Bottini, conosco aqui no Jornal Jovem Pan. Dá tempo, aliás, de uma última pergunta, doutor. Qual a previsão, já que a gente tem um pouquinho mais de tempo, vou perguntar e pedir que o senhor seja breve na resposta também. O senhor imagina que vai se estender por muito tempo esse julgamento? Afinal de contas, hoje foi só o início, o primeiro réu e apenas 2 votos foram proferidos. Até onde pode se estender esse julgamento? Quando se trata de Supremo, é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão, mas esses primeiros votos, eles naturalmente são mais cumpridos, porque um é o relator e o outro é o revisor. Então, são os 2 ministros que se dedicaram de maneira mais detalhada ao caso. Eu imagino que o voto dos demais ministros, não que vai ser curto, mas não vai ser tão longo quanto o voto dos 2 primeiros, mas é difícil a gente saber quanto tempo vai durar. Obrigado, doutor, pela presença aqui conosco. Muito obrigado, Bravo. Muito obrigado a todos que nos ouvem.